Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 5 de dezembro do ano 2023. Dia 5 de dezembro do ano 2023, e nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde amanhecemos com a temperatura às 6 horas da manhã de 17 graus, agora 7 horas da manhã e alguns minutos já está a 18 graus. Promete para hoje ser uma mínima de 25 graus, porém sem chuva. Então isso é muito importante para nós neste dia. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Deus nos dá. Somos gratos a Deus por poder ter acordado, ver uma nova manhã, ver um novo nascer do sol que Deus nos presenteou neste dia. Agradecemos a Deus por tudo. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas durante todo o ano de 2023. Somos gratos ao Senhor. Este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. E nós estamos no capítulo número 18 de Reis, onde estamos esquadrinhando as Escrituras, estudando as Escrituras, entendendo a palavra de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos dar discernimento. É um fruto do Espírito, um dom, do Espírito Santo de Deus. É um dom nós poder discernir a palavra de Deus. Assim como os outros dons, o profeta, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom de cura, enfim, milagres, fé, a fé como um dom também. E estamos neste capítulo número 18, onde temos ali um grande enfrentamento de Elias com os 850 profetas de Baal que eram sustentados por Jezabel. Eram sustentados por Jezabel. Jezabel sustentava 850 profetas para o mal, para afastar o povo de Israel do Deus verdadeiro. E ela investia nisto tempo e dinheiro, pois Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. A função dela era fazer com que as nações conhecessem a Baal. Por esta razão, então, pode ser que ela tivesse feito esse grande investimento de ter esses 850 profetas sustentados, comendo no palácio do rei. E os verdadeiros profetas, escondidos em covas, cavernas, alimentados a pão e água muitas vezes, porque não tinha ninguém que os sustentasse, não tinha ninguém que os desse um privilégio deles estarem sentados numa mesa. Amedrontados, escondidos por uma mulher que queria a destruição dos profetas de Israel. Essa era a função de Jezabel.
Bom dia, nossa irmã Berna, lá na cidade de Artigas, e sua filha Valéria. Que Deus abençoe, que Deus guarde poderosamente suas vidas, em nome de Jesus. Eram sustentados por Jezabel. Estavam ali dentro do palácio. Agora, nós podemos parar aqui um momento, por um instante, fazer um parênteses e pensar em algumas coisas. Tudo aquilo que se refere à igreja hoje é criticado. Não é verdade? Verdade. O mundo tem se levantado contra o cristianismo ou os seguidores de Cristo. Então tem se levantado de uma maneira feroz e são criticados quando algumas ofertas missionárias são enviadas para alguns missionários que estão em diferentes partes do mundo, ou quando são levantadas ofertas dentro da própria igreja para enviar para esses missionários. São criticados pela mídia, pelo povo. Ali naquela igreja somente pedem dinheiro. Mas quando se trata da maldade, como no caso de Jezabel com os 850 profetas, não acontecia absolutamente nada. Sabe por quê? Porque esses 850 profetas estavam fazendo a vontade de Jezabel. Então, logicamente, ela ia continuar sustentando aqueles profetas. Mas também existem críticas de pessoas que se dizem formar parte da própria igreja. Então, isto é algo tremendo, algo lamentável. Também existe uma perseguição no mundo, que é lógica, que é desde sempre, desde o momento que surgiu a Igreja de Cristo, ela já foi perseguida. E ao longo do tempo, continua sendo perseguida. Hoje temos países onde é totalmente proibido proclamar o nome de Cristo, onde ali é totalmente proibido ter uma Bíblia até dentro da sua casa, como lá na Idade Média, que é conhecida como a Era das Trevas da humanidade. A Idade Média foi uma época, um período na história, onde também a igreja foi extremadamente perseguida por aqueles que se diziam serem os donos da verdade. Não podemos negar a Inquisição. Está nos livros de história. Tem registros disto. O levantamento de Lutero contra a venda das indulgências. Bíblias que eram queimadas para que o povo não pudesse entender, compreender a palavra de Deus. Isso ainda está acontecendo nos nossos dias. Em alguns países é cruel a perseguição. Noutros tem uma perseguição cultural, intelectual, como queira chamar, moral, sei lá, mais disfarçada. Mas, em definitiva, é perseguição. Mas também existe ainda outra perseguição mais cruel, que é a perseguição de dentro da própria igreja. Claro que Jesus alertou sobre isto, Jesus falou sobre isto. Lobos vestidos de cordeiros, mercenários, o disse o Senhor, e têm se levantado ferozmente contra a igreja. Muitas vezes colocando em dúvida a palavra de Deus, ou que isto não quer dizer isto e que isto quer dizer o outro.
Agora estamos chegando muito perto do Natal. Estamos às vésperas do Natal, praticamente 19 dias, 20 dias. O dia 23 de dezembro, já estaremos fazendo uma live especial para falar justamente sobre o Natal. E aí surgem muitas questões, assim como sobre o Natal, como sobre outros temas importantes na Bíblia, porém que são irrelevantes para a nossa salvação. Bem atenção. Mas nesta manhã vamos então o que nos interessa a Elias, ao enfrentamento de Elias com os 850 profetas de Baal e de Aserá, ou Astarote, como queira chamá-lo, deuses pagãos dos sidônios, que tinham sido introduzidos solapadamente dentro da nação de Israel através desta mulher chamada Jezabel. Doutrinas contrárias à palavra de Deus. E Elias manda chamá-los. E Acabe vai trazer todo o povo de Israel, desde o versículo número 20 do capítulo número 18. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Isto faz-me lembrar também do livro de Josué, quando Josué reuniu o povo e disse: se eles queriam seguir a Deus, que seguissem ou seguissem aos outros deuses, que tomassem uma decisão. Mas ele e a sua casa seguiriam ao Senhor. Tem momentos de decisões nas nossas vidas. E de decisões importantes. O povo, em realidade, ele não estava confuso, ele estava amedrontado por a liderança de Israel. Sabe, um verdadeiro líder, ele não vai colocar ou não vai transmitir medo para o seu povo. O verdadeiro governante não vai transmitir medo para o povo. Ele vai transmitir segurança, optimismo, esperança. Então, aí sim, de livre e espontânea vontade, as pessoas vão seguirem a esse homem ou essa mulher. O líder, ele se forma de uma maneira natural. O líder não é autoritário. O líder é aquele que vai na frente. O que vai abrindo caminho. O que vai trazendo segurança para o povo. Que vai mostrando o verdadeiro caminho para o povo. Mas não através da imposição de ideias ou impor o medo, o temor. E era justamente o que tinha o povo de Israel. O povo de Israel ali estava frente a Acabe, frente a Jezabel. Bom dia ao nosso irmão Pablo Henker e Lucrécia, lá na cidade de Rivera, Uruguai, na base missionária da Jocum. Um grande abraço para esse casal abençoado. Que Deus venha abençoá-los de uma maneira sobrenatural e que seus projetos
possam tornar-se realidade nas suas vidas. Então, logicamente, o povo estava temeroso. Ali estavam os reis. Ali estava o casal que estava governando a Israel. Ou melhor dito, ali estava a mulher que estava governando a Israel e que estava governando também ao rei de Israel. O rei de Israel era um fantoche nas mãos de Jezabel. Para que exista uma Jezabel, logicamente tem que existir um Acabe também, que se somete, que perde a sua autoridade, que concorda, que obedece cegamente a esse espírito chamado Jezabel. A palavra de Deus, Jesus alerta a igreja de Tiatira lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele diz: tenho contra ti que tens aí essa mulher que se diz ser profetisa. Cuidado. Tem muita Jezabel espalhada neste mundo. Se dizem profetisas, se dizem pastoras, que se dizem missionárias, que se dizem apóstolos, que se dizem evangelistas, que se dizem mestres, e que aparentemente são as donas da verdade. Cuidado com isso. Então, logicamente que o povo estava atemorizado. O povo não falava, não porque estivesse de acordo com Acabe e Jezabel. O povo não estava falando porque tinha simplesmente medo da represália, das ameaças. Então, Elias faz este desafio para o povo, assim como fez Josué também. Escolhem hoje a que Deus vão servir. Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço como um profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450. Isto vem falar Elias aí, sozinho. Porém, onde estavam os outros profetas? Onde estava o resto do povo de Deus? Nós vamos encontrar mais na frente que Deus vai falar para Elias, dizendo para ele: ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Mas onde estavam esses homens e essas mulheres? Encerrados em cavernas, amedrontados, com medo do inimigo. Sabe que tem cristão que tem mais medo do diabo e não tem temor de Deus. Para pecar eles não têm problema. Agora, tem medo do diabo? Tem medo do diabo. Mas não tem temor de Deus. Inverteram os papéis. Aquele povo, aqueles 7.000, que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, ali naquele dia, naquele momento, naquela manhã, ali em cima no Monte Carmelo, estariam eles ali também, mas todos calados. Deus me livre que Jezabel saiba que eu não adoro a Baal. Eu vou perder isto, eu vou perder aquilo. E quantos cristãos tem que muitas vezes, prestem bem atenção no que eu vou dizer, e talvez muitos não vão gostarem disso. Estão dentro da igreja, estão enfermos, recebendo um benefício.
porém, não querem serem curados para não perder o benefício. Não é verdade? Bartimeu, o primeiro que ele fez quando foi chamado por Jesus foi despojar-se daquela capa que dava para ele a autorização dele pedir esmola. Era um benefício que o governo romano dava para aqueles que estavam necessitados. Tiago, Deus abençoe sua vida poderosamente em Moçambique, se não me engano. Deus abençoe sua vida poderosamente. E ele deixou a sua capa. Ele renunciou àquele benefício porque o que ele queria era a cura. E muitas vezes atuamos assim. Não queremos nos desfazer da capa. Alguns dizem, eu vou na igreja, mas sem compromisso com a igreja. Não é compromisso com o pastor, não é compromisso com a igreja. Estamos falando de salvação, estamos falando de vida eterna. Estamos falando de aliança, de comunhão, de intimidade com Deus. De congregar. Alguns dizem que não é necessário congregar. Agora, a palavra de Deus diz, não deixando de congregar como alguns têm por costume. E podemos procurar em originais, em outras, mas a palavra de Deus está dizendo. Então, o que eu faço? Obedeço a palavra de Deus ou obedeço aos outros? A quem obedeço? Creio que a melhor obediência deve estar no Senhor. Elias se sentiu sozinho, mas ele se amedrontou diante disto. Sabe, a palavra de Deus nos diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus nos está mandando resistir, enfrentar, expulsar, pois ele já está derrotado. E deixe de dar coisas para o diabo. O único que o diabo é dono é da mentira. Porque o próprio Jesus disse que Satanás é pai da mentira. E tem supostos crentes que se cuidam disto, se cuidam, o mate é do diabo. Como alguém já falou um dia para mim. É uma falta de santidade estar falando da palavra de Deus com o mate. Mas pode mentir. Mente. São mentirosos. E quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Ah, a mulher não pode cortar o cabelo porque é do diabo. Mas eles mentem. Então, de quem são filhos? Se o diabo é pai da mentira. Cuidado, meu irmão, com a aparência de religiosidade e não ter comunhão, intimidade, aliança com o próprio Deus. Cuidado com isso. E ali estava Elias agora sozinho. O povo, claro que tinha gente ali que conhecia Deus e que servia a Deus e que não tinham se dobrado a Baal, mas era tanto temor, o medo daquela liderança, daqueles que estavam governando Israel, que ficaram acuados, ficaram para trás, ficaram quietos, ficaram vermelhos, rangiram os dentes, fecharam os punhos, mas não se manifestaram como filhos de Deus, porque tinham temor de enfrentar aquela liderança. Então disse Elias ao povo: somente eu permaneço um profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços e o disponham sobre a lenha,
e não coloquem fogo por baixo, e eu prepararei o outro novilho, e disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo debaixo. Clamais vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse, bem falado. Todo o povo respondeu isto. Todo o povo concordou com isto. Elias, sozinho. Ali então, os profetas de Baal escolheram um novilho, e Elias o manda preparar. Ele vai dizer, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram um novilho que lhes fora dado, e prepararam e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse, e estavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse, gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram muito alto, e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu que, quando era passado meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer. E não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E o povo estava ali. O povo estava ali presente. O povo estava ali presente. E Elias disse a todo o povo, cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha e disse, enchei 4 barricas de água e derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse, fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez, e ele disse, fazei-o pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Senhor Deus de Abrão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então, o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram, o Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é Deus. E Elias lhe disse, tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os
matou. Amém. No dia de amanhã estaremos falando sobre esta passagem que acabamos de ler. Lembre-se que a própria palavra de Deus vai nos dizer que maior é o que está em nós que o que está neles. Você tem a Jesus no seu coração? Você tem Deus no seu coração? Você tem Deus dentro da sua casa, na sua família? Então, confie nele, pois ele fará grandes coisas na sua vida. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero orar, quero clamar, Senhor Deus, por cada um daqueles que nos seguem, por cada um daqueles, ó Deus, que a cada manhã estão junto conosco, meu Pai. Senhor, que Tu venhas derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, que Tu venhas abençoar ao trabalhador, ao estudante, as crianças, meu Pai, que estão nos colégios, nas creches. Livra-os de todo homem, de toda mulher perverso, meu Pai. Senhor eterno, Deus do céu, abençoa grandemente, Senhor amado, o povo que segue o Teu nome, meu Pai. Debaixo da Tua cobertura, a Tua misericórdia esteja sobre eles. Deus, dá ousadia também, ó Pai, para de levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não o têm recebido. Deus Santo, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deus abençoe suas vidas.